Olá, seja muito bem-vindo ao Planeta Campo Entrevista. Hoje a gente vai conversar com a diretora de Regularização Ambiental do Serviço Florestal Brasileiro do Ministério da Agricultura, Jaine Cubas. E ela fala conosco de Brasília. Boa tarde, Jaine. Como é que você está? Olá, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso. Jaine, você entra agora no lugar do João Adrien, que está saindo, mas essa vaga você já ocupava anteriormente, né? Sim, já eu assumi a diretoria de Cadastro e Fomento, que era a diretoria anteriormente chamada, em 2019. E depois foi transformada em diretoria de regularização ambiental, justamente pela magnitude da pauta, né, da regularização ambiental aqui dentro do Ministério da Agricultura. Jaine, eu queria que você falasse um pouco para a gente, então, sobre a pasta da regularização ambiental no Serviço Florestal Brasileiro, que está incluída no Ministério da Agricultura, né? Qual que é a função dela e quais que são as atividades previstas dentro desse escopo? Então, a diretoria de regularização ela é uma das diretorias técnicas do Serviço Florestal Brasileiro. Nessa diretoria, a gente tem a competência de coordenar e supervisionar toda a manutenção, desenvolvimento, melhorias no sistema de cadastro ambiental rural. Então, toda a inteligência por trás do sistema de cadastro ambiental rural, ela fica dentro da diretoria de regularização ambiental. A gente também tem a competência de apoiar tecnicamente a implantação do cadastro ambiental rural lá na ponta, né, lá nas unidades federativas, nos órgãos competentes pelo CAR, para que a gente possa criar todo esse vínculo, né, capacitá-los para que eles possam estar utilizando os módulos do SICAR e também fazer todo o monitoramento, a integração com os estados que utilizam plataformas próprias com o SICAR, que é o Sistema Federal, para que a gente tenha um banco de dados único com as informações do território brasileiro. Jaine, quando a gente fala em regularização ambiental, quais que são os principais desafios aí do Brasil? Além do fato dele ser um país continental, né, de dimensões continentais, o que já é um desafio em si, né? Sim, toda a implantação da política da regularização ambiental já é um grande desafio para a gente, né? Mas o grande gargalo que a gente enfrenta hoje são as análises dos cadastros ambientais rurais, porque tudo que a gente tem na nossa base de dados hoje foi declarado pelos proprietários e possuidores. Agora, os estados, os órgãos competentes dos estados têm a função, a competência de analisar e validar essas informações, para que a gente possa ter um banco de dados único, com informações precisas, informações realmente da realidade do nosso território brasileiro. Então, esse é o gargalo que a gente está passando hoje, porque a gente tem mais de 6 milhões de imóveis rurais declarados no CAR, numa área de 612 milhões de hectares, e cada cadastro desse precisa ser analisado para que a gente possa visualizar se o proprietário declarou de forma correta, se tem alguma retificação, alguma correção que precise ser feita. Então, tudo isso é muito demorado. A gente tem dois sistemas, na verdade, para ajudar os estados a fazer essa análise, que é a análise de equipe, que é analisado um por um dos cadastros, e a análise dinamizada, que é um processo mais célere, que vai trazer uma tecnologia mais avançada, com técnicas de sensoriamento remoto, para fazer essa comparação com o que o proprietário declarou com uma base de referência e a gente poder avançar nessas análises. Mas é um gargalo gigantesco hoje por falta de equipe técnica, por falta de talvez até mesmo equipamentos para estar fazendo essas análises. Então, é um trabalho que vem sendo feito pelo Serviço Florestal desde 2017, apoiando os estados nessas análises, mas a gente tem um número muito baixo de análises até hoje, e o que impacta nos outros instrumentos do Código Florestal. Entendi. E eu ia te perguntar exatamente em relação ao CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, que é um ponto aí decisivo, né, um ponto-chave para diferentes avanços no Brasil. Ele está superado hoje no que diz respeito ao cadastro por parte do produtor ou ainda existem produtores que não realizaram o CAR? E se existem, como convencê-los, né, a fazer esse cadastro, considerando que já passaram anos do início desse trabalho? Isso, né? A gente já completou 8 anos de implantação do cadastro ambiental rural, e a gente tem hoje, já comparando com outras bases parecidas com o cadastro ambiental rural, como o censo agropecuário, a gente já superou, né, 100% dos imóveis cadastrados no cadastro ambiental rural. Mas a gente ainda vê muitos vazios, principalmente na região norte, nordeste, que podem ser
possíveis imóveis rurais, possíveis territórios tradicionais, mas a gente vem trabalhando dentro dos projetos que a gente tem aqui de cooperação técnica, até mesmo internacionais, para inscrever esses pequenos proprietários ainda que não tiveram algum suporte para fazer o cadastro e também esses povos e comunidades tradicionais, que é através do CAR que a gente vai ter o reconhecimento dessas propriedades, né, desses imóveis, que até hoje não tem um cadastro específico para eles. Então, o CAR ele vem ajudando outras políticas públicas na parte cadastral, digamos assim. Então, hoje a gente tem ainda alguns vazios, não sabemos dizer o que é vazio de propriedade rural, se é um território tradicional, se é um assentamento, enfim, mas a gente vem buscando sempre trazer essa sensibilização, essa consciência de que as pessoas venham para o cadastro ambiental rural, porque hoje ele já é exigido para diversas políticas públicas, tanto na parte de licenciamento ambiental, para aquisição de crédito rural, então ele já é um cadastro que veio para ficar, digamos assim, né? Ele veio para trazer a gente ter o reconhecimento das propriedades e posses rurais do nosso Brasil. Legal, Jane. Comentando um pouco sobre o SICAR, né, que você citou há pouco, ele permite também acessar os benefícios aí que são estipulados pelo Código Florestal Brasileiro, e aqui a gente pode incluir também o pagamento por serviços ambientais. Como é que você enxerga essa nova prática, que embora seja uma demanda do Ministério do Meio Ambiente, acaba tendo uma sinergia direta com o Ministério da Agricultura, né? Sim, o SICAR ele traz, né, traz módulos que possam trazer os benefícios para os proprietários e possuidores rurais, né? Então a gente tem o módulo de inscrição, o módulo de análise, o módulo de regularização ambiental que foi publicado foi lançado já tem um tempo, para que os proprietários possam acessar, né, os benefícios que o Código Florestal trouxe para a etapa da regularização ambiental. Os pagamentos por serviços ambientais é uma pauta que é tocada pelo Ministério do Meio Ambiente, mas que faz toda uma interface com o Ministério da Agricultura, porque é através dos dados do Cadastro Ambiental Rural que a gente vai poder visualizar quais são as áreas que podem receber algum tipo de pagamento por serviço ambiental, quais são as áreas que têm excedentes de vegetação nativa, que vão poder ser destinados para as cotas de reserva ambiental, que são títulos que podem ser comercializados para que o proprietário tenha uma remuneração por estar preservando, por estar conservando uma área específica dentro do seu imóvel rural. Legal, Jane. Esse assunto, né, do pagamento por serviços ambientais, ele ganhou muita força, especialmente depois da COP26, né? O mundo realmente ele se voltou mais para essa pauta. E também durante a COP, como a gente sabe, o Brasil ele foi muito cobrado pela preservação, né, preservação da floresta, e também cobrou de outros países de grandes economias para que elas nos ajudem também outros países menos desenvolvidos, para que esses países cumpram com as suas metas acordadas durante a COP. O quanto que a gente depende de outros países para cumprir com as nossas metas e o quanto que a gente pode fazer aqui internamente? Então, eu acho que assim, nós dependemos de nós mesmos, né? Que o Brasil ele se comprometeu a cumprir as metas, né? Na COP26, e eu acho que a gente está buscando isso através de programas, né? Através da recuperação dos imóveis rurais, através da regularização ambiental. Então, hoje a gente tem projetos de doação, projetos que são de outros países mais desenvolvidos que apoiam, né? Que apoiam a inscrição do imóvel rural no CAR, que apoiam o desenvolvimento de melhorias no sistema. Então, acho que mais nesse viés que esses países podem estar nos apoiando. Mas as metas são estipuladas pelo Brasil e o Brasil se comprometeu a cumprir, e eu acho que é o que a gente vem trabalhando para fazer isso. E o produtor rural está engajado aí nessa missão também? Então, os produtores rurais, né, eles precisam entender que o primeiro passo para a regularização ambiental é a inscrição do imóvel rural no CAR e que agora eles precisam voltar, né, no canal de comunicação, que é a Central do Proprietário Possuidor, que está disponível no site do CAR, para que eles possam visualizar
se o cadastro já passou por alguma análise, se ele precisa fazer alguma retificação, alguma correção no seu cadastro e se ele tem algum benefício a mais, né? Se ele tem alguma área excedente que possa vir a ser utilizada como cota de reserva ambiental, se ele pode receber um pagamento por serviço ambiental. Então, tudo isso é feito através da central do proprietário possuidor, que precisa, né, ter esse engajamento dos produtores, que eles acessem esse canal e busquem mais informações para que eles tenham até mesmo o gerenciamento da propriedade deles, né, observando todas as informações que estão colocadas dentro da central do proprietário possuidor. Legal. Jaine, antes da gente encerrar esse primeiro bloco, entrando, né, num assunto bem no momento, daqui a pouco a gente vai entrar num período de seca, onde as queimadas aumentam significativamente aqui no Brasil. E eu queria que você dissesse se a gente está preparado, né? Como que a gente se planeja para esse tipo de situação? Se existe alguma medida nessa linha também, considerando que é um agravante aí bem importante, né, para o agronegócio brasileiro. Então, né, o Serviço Florestal Brasileiro, ele não é um órgão fiscalizador, né, ele não atua exatamente nessa área, mas os dados do Cadastro Ambiental Rural, eles podem servir como base para outras políticas públicas, como é o caso de monitoramento, planejamento ambiental e econômico, para que a gente possa entender aonde que está acontecendo essas queimadas, quem são os proprietários e possuidores que estão, né, estão talvez praticando essa atividade, enfim. Então, hoje a gente tem no site do Cadastro Ambiental Rural, a gente tem um módulo que chamamos de consulta pública, que qualquer pessoa pode visualizar os dados que não são sigilosos, né, de informações sobre o território brasileiro. Então, a gente consegue visualizar quais são as áreas que foram declaradas, o que a gente tem de vegetação nativa, o que a gente tem de área consolidada, e aí, a partir disso, né, os órgãos de controle e de fiscalização podem estar utilizando essas informações para buscar, né, mais detalhes, enfim, dessas áreas. É aquele jargão que vem ganhando bastante força ultimamente, né? Que os dados são o novo petróleo, ou seja, sem os dados, né? Sem esse mapeamento, aí a gente não consegue realmente fazer nada. E que bom que isso está acontecendo, certo? Isso mesmo. Perfeito. A gente vai fazer agora um rápido intervalo no Planeta Campo Entrevista e daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a Jaine Cubas, ela que é diretora de regularização ambiental do Serviço Florestal Brasileiro do Ministério da Agricultura. Não saia daí. Planeta Campo Entrevista está de volta e vai continuar nossa conversa agora com a diretora de regularização ambiental do Serviço Florestal Brasileiro do Ministério da Agricultura, Jaine Cubas. Jaine, nós comentamos, né, agora há pouco sobre os desafios do Brasil em conseguir analisar todos os cadastros do CAR, né, o Cadastro Ambiental Rural, e certamente o governo, recentemente, aliás, em março agora desse ano, o governo lançou o Regulariza Agro para tentar também ajudar a resolver esse problema. Fala um pouquinho para a gente sobre esse programa e o que ele já veio aí proporcionando. Então, o Regulariza Agro, ele é o Plano Nacional de Regularização Ambiental dos Imóveis Rurais. E a ideia dessa ação é elaborar um plano entre os estados, né, as unidades federativas e a União para avançar na agenda de regularização ambiental de todos os biomas brasileiros, seguindo as regras estabelecidas pelo Código Florestal. Então, ele foi instituído pelo decreto 11.015, que foi de 30 de março desse ano, e ele pretende desenvolver um amplo conjunto de medidas para alavancar a implementação da Lei 12.651, que é o Código Florestal, e equacionar entraves que têm dificultado o avanço, né, e da regularização ambiental dos imóveis rurais, limitando os benefícios que a conformidade ambiental desses imóveis pode gerar para todo o setor agropecuário nacional. Então, ele vem para que a gente possa criar estratégias, a gente possa criar metas, criar uma governança institucional entre a União e os estados para a gente poder avançar, ver, estar sempre próximos para a gente ver quais são os gargalos, os entraves e a gente sanar isso tudo junto. E a gente está na fase de instituir o comitê gestor desse projeto, desse programa, desculpa. A secretaria executiva desse programa é o Serviço Florestal Brasileiro e a gente conta com o pessoal do INCRA, da Embrapa, do CONSEAGRE, que é o Conselho Nacional das Secretarias de Agricultura, com a ABEMA, que também é uma instituição que cuida dos órgãos
de meio ambiente, né, dos estados, que são os órgãos que são competentes pelo CAR nas unidades federativas. Então, a gente tem pessoas dessas instituições que vão poder vão estar fazendo parte do comitê gestor e a gente vai poder estar discutindo e propondo medidas para avançar nessa agenda da regularização ambiental. Jane, falando um pouco agora do Código Florestal, né? Ele foi aprovado em 2012 e vai completar 10 anos na próxima semana. De lá para cá, quanto que você acredita, entende que a gente evoluiu aí nesse quesito? Então, a aprovação do Código Florestal foi um passo muito importante na instituição de normas que aliam a conservação ambiental, a manutenção dos recursos naturais dos imóveis rurais e as necessidades de fortalecimento do setor produtivo agropecuário, né? Então, o Código Florestal estabeleceu um conjunto de mecanismos, instrumentos, inclusive econômicos, voltados à conservação e à recuperação da vegetação nativa dos imóveis rurais. Particularmente aquelas voltadas para as áreas de preservação permanente, as áreas de reservas legais, né? E dentro desses instrumentos está o cadastro ambiental rural, que é gerido pelo Serviço Florestal, né? E nesse processo de implantação do código, a gente pode comemorar muitos avanços no que diz respeito à superação dos 5,6 milhões de imóveis cadastrados no CAR, que totaliza uma área de 612 milhões de hectares, que representa 72% do território nacional. Mas assim, o que a gente vê que, apesar de todos esses avanços, a gente precisa ainda avançar nas análises das informações para que a gente possa ter um cadastro, né, um banco de dados com cadastros que sejam cadastros confiáveis, que sejam dados cadastrais qualificados, que a gente possa sim ter um banco de dados para servir para um controle ambiental, para um planejamento ambiental, econômico e estratégico do nosso país. Ainda dentro desse assunto, para a gente encerrar aqui a sessão de perguntas, né? A gente sabe que praticamente um quarto das florestas nativas do nosso país, elas estão preservadas dentro de propriedades rurais, né? Então, gostaria que você falasse um pouco sobre a importância, a gente comentou um pouco sobre isso antes, né? Mas a importância dos produtores rurais para a conservação ambiental em terras privadas. Sim, os proprietários e possuidores, eles têm um papel muito importante na preservação, né? Então, a gente tem a reserva legal, que é um percentual destinado para a preservação, conservação dos recursos naturais daquela determinada região, que varia de 20% a 80% da área total do imóvel para a preservação, né? Essas áreas de reservas legais, elas podem ter um manejo sustentável, né? Dentro das características e diretrizes do Código Florestal, as áreas de preservação permanente, que devem ser preservadas para que a gente possa preservar os recursos hídricos, as áreas com declividades, né? Então, que a gente possa visualizar, e esse cadastro, ele mostra o que a gente tem preservado hoje e o que a gente ainda precisa recuperar. Então, no cadastro ambiental rural, a gente vai ver as áreas que são preservadas e as áreas que possuem passivo ambiental. E como que a gente vai poder fazer para regularizar esses passivos? E é através do módulo de regularização ambiental que os proprietários e possuidores vão poder fazer as propostas de regularização ambiental e eles têm até 20 anos para se regularizar de acordo com as suas características dentro do seu imóvel rural. Então, a gente tem todo um processo, tem alguns benefícios que o Código Florestal traz para que os proprietários e possuidores possam fazer essa recuperação e sempre levando para uma recuperação produtiva, para que ele tenha algum ganho em estar preservando e estar recuperando também aquela área. Então, que ele possa colocar espécies frutíferas, espécies que tenham algum ganho, né, não madeireiro, para que ele possa estar recebendo algum benefício por estar recuperando aquela área. Legal, Jane, obrigada aí pelas respostas. Agora a gente encerra essa primeira parte de perguntas e vai para a nossa chamada nuvem de tags. A gente traz aqui diversas tags diferentes, evidentemente relacionadas aí ao tema da sustentabilidade. Hoje a gente tem Acordo de Paris, metano, ESG, crédito verde, ILPF, capitalismo consciente, impacto social. Bom, você já deu uma olhada aí nas palavras, eu queria que você escolhesse uma delas e me dissesse o porquê dessa escolha. Então, eu acho que uma das palavras que me chamaram a atenção, assim, né, rapidamente, eu acho que a governança, a gente, dentro do Código Florestal, ele já trouxe quais são as competências da União e dos Estados. E com isso a gente criou uma governança onde o Serviço Florestal Brasileiro atua sob o prisma tecnológico, fazendo com que a legislação seja transformada em sistema, em módulos que possam
fazer com que o proprietário possuidor receba os benefícios do Código Florestal, ou até mesmo ele possa cumprir o que é obrigatório para ele, que é o reconhecimento da área dele, é ele ter o cadastro dele, o imóvel dele cadastrado no Cadastro Ambiental Rural, e essa governança que o Serviço Florestal conseguiu manter com os estados, para que eles lá na ponta possam apoiar os pequenos proprietários, apoiar tecnicamente diversas outras instituições, no caso, as instituições que cuidam dos assentamentos da reforma agrária, as instituições que cuidam dos povos e comunidades tradicionais. Então, toda essa união que foi criada entre a União e os estados, essa governança que foi estabelecida, ela é muito rica para que a gente possa avançar numa política pública, que a gente possa executar uma política pública que foi o Código Florestal. Quando ele foi publicado, ninguém estava preparado, né? Os estados não estavam preparados para ter um cadastro como é o Cadastro Ambiental Rural hoje. E em todo esse tempo a gente conseguiu avançar, a gente conseguiu disponibilizar sistema para que os estados possam realizar esse trabalho lá na ponta. Então eu acho que essa governança, ela tende a trabalhar, a gente tende a trabalhar muito mais ela no Regularizar Agro, mas essa é uma governança que é um grande sucesso que uma política pública tem hoje, que a gente ter esse grande número de dados que é o Cadastro Ambiental Rural. Legal, uma boa escolha. E agora, para encerrar, o planeta em 2032, vamos lá, o que é que você espera ou imagina, o que é que passa na sua cabeça quando você pensa no planeta em 2032, né, daqui 10 anos lá na frente? Então, eu acho que fazendo um paralelo de que a gente demorou mais de 8 anos, né, para avançar na inscrição dos imóveis rurais no CAR, a gente vai ter um tempinho para fazer as análises e para, de fato, a gente conseguir fazer com que a recuperação aconteça lá no campo, que a gente possa ver as mudas crescendo lá no campo, né? Então, eu acho que daqui em 10 anos eu gostaria de ver esses programas de regularização ambiental sendo implantados pelos proprietários e possuidores, que a gente possa ter essa recuperação desses passivos ambientais, atrelados até com as nossas metas do 2030, né? Uhum. Que a gente possa avançar na recuperação desses passivos ambientais. Então, eu acho que eu gostaria muito de vivenciar isso estando aqui na administração pública ou estando próximo e visualizar que, de fato, o Cadastro Ambiental Rural ele serviu para a gente conhecer o nosso território, ele serviu para a gente conhecer os nossos passivos ambientais e serviu também para trazer os benefícios de uma recuperação produtiva, uma recuperação que venha a trazer ganhos tanto ambientais quanto econômicos para os proprietários e possuidores. Perfeito. Jane Cubas, diretora de regularização ambiental do Serviço Florestal Brasileiro do Ministério da Agricultura. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje, viu? Obrigada pelas contribuições. Nós que agradecemos por estar falando um pouquinho mais sobre a nossa agenda aqui, sobre a política de regularização ambiental. E é super importante para a gente falar, esclarecer qual é o papel do Serviço Florestal, qual é o papel dos estados. Então, eu fico muito feliz em estar contribuindo e participando dessa entrevista com vocês. A gente que agradece. Com isso, a gente encerra, então, o Planeta Campo Entrevista desta quarta-feira. Eu te espero amanhã no Planeta Campo, como sempre, ao meio-dia. Não vai perder, hein? Até lá.